O dia 28 de fevereiro celebra-se o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Para comemorar essa data, decidimos trazer para vocês uma edição informativa do MTA Responde sobre uma importante notícia envolvendo a questão dos dados pessoais, que pode até mesmo ter um impacto global. Já sabe de qual notícia eu estou falando? Exatamente, a discussão sobre a proibição do TikTok nos Estados Unidos. Afinal, o que aconteceu? Em abril de 2024, o então presidente Joe Biden sancionou uma lei que determinou a proibição do TikTok nos Estados Unidos, a menos que sua empresa controladora, a chinesa ByteDance, vendesse a operação americana em até 9 meses. Essa medida foi motivada pelo temor de que o governo chinês pudesse obrigar a ByteDance a entregar dados dos 170 milhões de usuários americanos do aplicativo, expondo o país a riscos de espionagem. Assim, segundo a lei, o app chinês teria até domingo, dia 19 de janeiro, para encontrar um comprador para sua operação nos Estados Unidos, sob pena de ocorrer a remoção do TikTok das lojas de aplicativos e bloqueio de suas atualizações. Ainda segundo a lei, serviços de hospedagem dos Estados Unidos também seriam impedidos de trabalharem com o TikTok. As empresas que desrespeitassem a legislação estariam sujeitas a multas de até $5 mil para cada usuário que acessar o app. O TikTok chegou a parar de operar nos Estados Unidos por algumas horas em função do descumprimento da decisão. Porém, no mesmo dia, o presidente Trump anunciou que prolongaria o prazo para o TikTok se adequar. No último dia 20 de janeiro, Trump assinou um decreto que adia por 75 dias a proibição do TikTok no país. A medida, que entrou em vigor imediatamente, concedeu mais tempo à ByteDance, controladora chinesa da rede social, para encontrar uma solução que atenda às preocupações de segurança nacional levantadas pelo governo americano. Trump argumentou que o TikTok precisaria de participação majoritária de investidores americanos para permanecer ativo no país, uma condição que pode elevar seu valor a centenas de bilhões de dólares. Durante uma cerimônia na Casa Branca, Trump sugeriu uma alternativa que evitaria o banimento definitivo, uma joint venture na qual investidores americanos controlariam 50% da plataforma. Por que a preocupação com os dados no TikTok? Bom, vocês provavelmente já ouviram por aí a expressão de que os dados são um novo petróleo. Quem é o autor dessa frase é o matemático britânico Clive Humby, especialista em ciência de dados. Rapidamente, essa frase se espalhou pelo mundo dos negócios. Assim como o petróleo, os dados são considerados um recurso valiosíssimo e muito estratégico. Eles podem ser transformados em produtos e serviços, gerando riqueza e poder. O TikTok, por ser um aplicativo de mídia social extremamente popular, coleta uma grande quantidade de dados sobre seus usuários, incluindo informações sobre seus hábitos, interesses, relacionamentos e localização. Além disso, a empresa matriz do TikTok, a ByteDance, é uma empresa chinesa, o que levanta suspeitas sobre a possibilidade de o governo chinês ter acesso a esses dados. Afinal, quais seriam os perigos de um vazamento de dados dos Estados Unidos para o governo chinês? Entre os principais perigos estão espionagem e inteligência. O governo chinês poderia utilizar os dados obtidos para fins de espionagem industrial, militar, política, identificando vulnerabilidades, desenvolvendo estratégias de ataque cibernético e compreendendo melhor as intenções e capacidades dos Estados Unidos. Há também o risco de manipulação da opinião pública. Os dados coletados poderiam ser usados para criar campanhas de desinformação e propaganda, manipulando a opinião pública americana e interferindo em processos eleitorais. A violação da privacidade também é uma ameaça. Informações pessoais sensíveis dos cidadãos americanos, como dados de saúde, financeiros, de localização, poderiam ser expostas, levando a roubo de identidade, fraude e vários outros crimes. Vantagem econômica. O acesso a dados comerciais e industriais poderia fornecer à China uma vantagem competitiva em diversos setores, prejudicando a economia local americana, dando à reputação. A revelação de um vazamento em larga escala poderia minar a confiança dos cidadãos americanos em suas instituições e no próprio governo, além de prejudicar a imagem dos Estados Unidos no cenário internacional. Riscos para a segurança nacional. O acesso a informações sensíveis sobre infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas de transporte, militares, poderia colocar em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Como funciona a legislação americana no que diz respeito aos dados pessoais? A legislação de privacidade nos Estados Unidos tem evoluído de forma gradual e setorial. Historicamente, a proteção de dados nos Estados Unidos tem sido abordada por meio de leis específicas para setores como saúde e finanças. No entanto, a crescente preocupação com a privacidade dos consumidores e o avanço da tecnologia
tem impulsionado a aprovação de leis mais abrangentes, em nível estadual, como a CCPA da Califórnia. Apesar desses avanços, a ausência de uma lei federal unificada continua sendo um desafio, uma vez que cria cenários de fragmentação e acaba dificultando a aplicação uniforme das normas. Bom, é isso. Espero que com essas explicações apresentadas, as dúvidas sobre a recente proibição do TikTok nos Estados Unidos e seus motivos tenham sido esclarecidas. Nos vemos numa próxima oportunidade.